Abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor dia, melhor tarde, melhor noite. Aqui quem fala é Renildo Roda. O nome do meu canal é Ministério do Espírito. E eu vim trazer mais uma pérola da graça aqui para vocês, né? Graça e paz. E o tema da mensagem de hoje é: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É isso mesmo. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Nós temos esse texto aqui, né? Atos 7, 54. Atos capítulo 7, versículo 54. Olha para você ver o que está escrito. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiram os dentes contra ele. Né? Então o que está dizendo aqui? Nós estamos falando de Estevão. Estevão era um diácono e ele foi o primeiro mártir da igreja. Então o que aconteceu com Estevão? Por que eles se enfureceram contra Estevão? Qual foi a causa da morte? Por que eles mataram Estevão? Né? Então, nós vamos lá, nós vamos ver o contexto. Então nós vamos ver por que mataram Estevão. Né? Qual foi a causa da morte? O que Estevão fez de tão grave assim que eles mataram o Estevão? Né? E quem matou o Estevão, né, foi aquelas pessoas que conheciam a palavra de Deus. Foram os escribas, foram os fariseus que mataram o Estevão. Né? São as pessoas que conheciam da lei de Moisés, conheciam a Torá, as pessoas que estavam todos os dias no templo, eram crentes, né? E portanto mataram Estevão. Mas vamos ver qual que é a causa desta morte. Por que eles rangiram os dentes contra Estevão? Vamos ver. Nós vamos voltar no contexto, Atos 7, 44. Aqui Estevão vai começar a relatar, né, o que estava acontecendo. Estevão vai dizer assim: estava entre os nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto. Ou seja, né, o próprio Deus pediu que Moisés construísse um tabernáculo. Né? Versículo de número 45. O qual nossos pais, recebendo-o, também levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi. Versículo 46. E que achou graça diante de Deus, né? Davi achou graças diante de Deus e pediu que pudesse achar um tabernáculo para o Deus de Jacó. Ou seja, Davi pediu a Deus para edificar uma casa para Deus, né? Para construir uma casa para Deus, né? Mas olha para você ver, mas foi Salomão, o seu filho, que edificou a casa, né? Então, no momento dessa escrita aqui, o templo lá em Jerusalém ainda estava de pé, né? Então Salomão edificou a casa, mas Salomão, ele edificou o primeiro templo. Lá em Jerusalém teve 2 templos, né? O primeiro, ele foi destruído por Nabucodonosor, né? Então o povo de Israel foi levado à Babilônia e eles ficaram lá há cerca de 70 anos. Depois eles voltaram para Jerusalém e aí eles construíram o outro templo. E este outro templo, a qual Jesus profetizou em Mateus 24, que os seus discípulos admiravam, né, daquela construção, acharam muito bonito o templo. E Jesus profetizou: olha, tá vendo tudo isso aí?
Não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, hoje não existe, né, a casa de Deus como um templo físico. Não existe, né? O templo de Deus é espiritual, o qual somos nós. Então Salomão edificou a casa. Agora nós vamos ver por que eles mataram Estevão. Vamos ver qual é a causa da morte de Estevão. Olha o que Estevão diz. Olha porque eles enfureceram contra Estevão. Olha aí. Estevão começou a dizer: mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é meu trono, a terra é a estrada dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. O qual será o lugar do meu repouso? Olha para você ver. Porventura não fez as minhas mãos todas essas coisas? Estevão vai continuar dizendo: homens duros, servis, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resiste ao Espírito Santo. Assim, vós sois como os vossos pais, o qual dos profetas não perseguiram os vossos pais, até mataram o que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não guardastes. Agora eu vou chegar no versículo que eu comecei, né? E ouvindo isto, eles enfureceram-se em seus corações e rangiram os dentes contra ele. Esta foi a causa, né? Esta foi a causa o qual os escribas e os fariseus mataram e apedrejaram Estevão, né? Por Estevão dizer que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, né? E nós vamos seguir aqui em frente aqui, olha para você ver. Vamos ver aqui no versículo de número 'né, aqui, ó. Então, expulsaram da cidade, apedrejaram, e as testemunhas dispuseram as suas vestes, capas, sobre os pés de um jovem chamado Saulo, né? Esse jovem aqui chamado Saulo, né, eles também chamavam ele de Paulo, ele também foi cúmplice na morte de Estevão, né? Então, mais tarde, Saulo se converte a Jesus Cristo no caminho de Damasco, né? Aí as escamas saem dos olhos dele, né? Ele se converteu, né? Aí nós vamos ver o que Paulo agora vai dizer, né? Ele entendeu o que Estevão disse. Vamos ver aqui, Atos, capítulo de número 17, versículo de número 24. Olha aí o que Paulo diz agora. Olha aí. Agora é Paulo falando, né? Depois que Paulo se converte ao Senhor, né? As escamas saem do ouvido dele. Ele teve participação na morte de Estevão. Olha o que Paulo agora vai dizer, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. 17:25. E nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitasse de alguma coisa, pois é ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Paulo entendeu que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens.
Aí você deve estar perguntando, aonde Deus habita então? Eu vou te mostrar aonde Deus habita, né? Deus habita no nosso espírito, né? Olha aí, 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo de número 16. Paulo escrevendo aos Coríntios, aquele que foi cúmplice na morte de Estevão. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, né, hoje não existe um templo físico como casa de Deus, né? O único templo físico que existia, que era chamado de casa de Deus, era lá em Jerusalém. Portanto, Jesus profetizou e ele foi destruído. Hoje não existe mais um templo físico como casa de Deus. Deus habita em nós. Deus habita no meu espírito e no seu espírito, né? Para não ficar só nas minhas palavras, né? Nós é que somos o templo do Deus vivente. Portanto, Deus habita em nós. Esta mensagem que eu queria deixar para os irmãos, né? Se você gostou desse vídeo, né? Dê um joinha aí para fortalecer. Compartilhe esse vídeo, né? Acesse lá Ministério do Espírito, que é o nome do meu canal. Até uma próxima.